Para tudo! Incrível, épico, memorável. João Guilherme volta ao canal Paparazzo Rubro Negro. Esse barulhinho aí, nhaque, 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 é um cachorrinho brincando com a bolinha aqui na praia do Flamengo, no aterro do Flamengo. Esse visual, ó, ele passou ali atrás, ó. Ó, o cachorrinho com a bolinha ali, então não vai ter jeito. É ueco, ueco, ueco. É isso aí, é ao ar livre. A gente aqui no Assador, no Rio de Janeiro, onde era o Porcão Rios, espetacular, carne fantástica, e a gente chega aqui com um oferecimento da Steak. A Steak, cara, é sensacional. E rapaz, e o Cartoloco tomou um fatality que foi complicado, né? Porque o primeiro jogo na Steak com o Paparazzo RN, com o código promocional Paparazzo RN, ele só garante até R$150, mas é bom pra quem tá começando e tal, né? Mas, pô, ele apostou R$3.000, rapaz. Ele jogou R$3.000 e ele perdeu. Ele achou que ia ganhar 28 vezes se o Maringá vencesse o jogo. Ele fez o joguinho dele lá e, rapaz, foi fatality total, se deu muito mal. A gente chega aqui também, né, com... pedindo a você que se inscreva no canal, acione a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo para ajudar a gente. Se inscreva também lá no canal do João Guilherme. Fala, João! Uma resenha que vai estar disponível também no canal do João Guilherme, no Fala João Guilherme, e aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. Fala, galera! Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Grande, papai. Estamos aqui, né, com esse ilustre youtuber. Que youtuber. Bom, que bom, rapaz. Agora entrei nesse mundo que você domina aí. Que prazer estar aqui com você. E o cenário, hein? Rapaz, olha isso. É incrível, épico, memorável. Ah, o cenário é incrível, épico, memorável. Rio de Janeiro continua lindo. Ah, continua lindo, eternamente lindo. É algo realmente... Deus foi muito generoso, né? Quando fez o Rio de Janeiro. A gente tá conversando sobre isso agora aqui, né, Papa? Palco da final da Copa Libertadores e que pode ter narração de João Guilherme. Sim, Paramount Plus, o futebol do nosso jeito, transmitindo a Libertadores. Cara, e no Maracanã, né? E pode ser uma final brasileira. E para ser ainda mais especial, por ser no Rio de Janeiro, você já imaginou se for um Fla-Flu, cara? Que isso, mas aí você já começa a nossa resenha desse jeito, João. Impactante, porque é o seguinte, se der Fla-Flu, e convenhamos, pelo que os dois têm de potencial, o Fluminense jogando muita bola e o Flamengo começando a melhorar, há uma possibilidade dessa final. E nessa final, o Fla-Flu no Maracanã pode decidir o Flamengo se tornando o maior campeão brasileiro da Libertadores, com 4 taças, ou o Fluminense ganhando a primeira. Rapaz, pelo amor de Zico e Assis. Tem favorito, João? Se der um Fla-Flu? Não. Não. Qual a sua expectativa para esse início de trabalho do Jorge Sampaoli? Que culmine exatamente com isso que a gente está falando agora. Eu acho que o Flamengo é um time... É um elenco que tem muita qualidade, tem muita variedade. Nenhum outro elenco do futebol brasileiro tem tantas opções. E com os jogadores conectados com o treinador, e o Sampaoli é um treinador de altíssimo nível, a expectativa para o Flamengo é muito favorável. Eu acho que tem totais condições de disputar os títulos do Campeonato Brasileiro, da Libertadores da América, da Copa do Brasil. E isso aí eu não tenho a menor dúvida, papai. E, cara, a gente falando aqui sobre esse início, né, de trabalho do Jorge Sampaoli, a gente percebe não só uma mudança de postura, mas um Flamengo que faz, já começa a mostrar que alguns jogadores também vão sendo recuperados. É óbvio, né, que eu mesmo fui um dos que criticou a fase do Gabigol, falei que precisava acordar e tudo mais. Sim. É um momento. Você também, muita gente criticou. Também. Mas o Flamengo parece que o Sampaoli chega e alguns jogadores já mudam da água para o vinho. Eu acho assim, a gente tem que ser justos, né? O Gabigol, ele é um jogador histórico no Flamengo. Ele é um jogador que tem 4 gols em finais de Libertadores. Ele é um jogador bicampeão de Libertadores da América com o Flamengo. Ele está na história, como eu disse um dia, na galeria dos Imortais Rubro-Negros. Mas o Gabigol, ele tem um ano muito ruim. A fase dele é muito ruim. Embora, contra o Maringá, no Maracanã, agora, nesse 8-2... O melhor em campo? Não, acho que não foi o melhor em campo. Acho que ele, o Gerson e o Pedro foram os grandes destaques. O Wesley jogou bem, mas acho que o Gabigol fez a sua melhor partida na temporada, né? Então, quer dizer, ele vinha muito mal,
estava merecendo as críticas, mas ele ontem já deu um sinal de que ele pode melhorar, pode jogar perfeitamente junto com o Pedro, os dois se encaixam, se completam. Ele é um jogador histórico, agora as críticas procediam, porque ele realmente não vinha fazendo uma boa temporada, né? E ontem a gente teve torcedor xingando, aí passa do ponto, né? Quando o torcedor chega para xingar e parte para aquela situação, ou você acha que o torcedor está ali no estádio mesmo e faz parte? Cara, nós que trabalhamos com comunicação, né? É o nosso caso, e trabalhamos com futebol, que é paixão total e absoluta, a gente está acostumado com isso. Quantas vezes você já foi xingado? Quantas vezes eu fui xingado? Quantas vezes nós fomos elogiados? Quantas vezes nós fomos criticados? E é o caso, mais ainda, do jogador e principalmente de um cara da grandeza do Gabigol, né? Ele já foi idolatrado, ele mexe com a torcida do Flamengo como eu nunca vi um jogador mexer tanto, né? Mas o cara ali estava revoltado com ele, cobrando que ele tivesse uma melhor temporada, que ele jogasse mais, embora ele tenha feito um bom jogo. Eu entendo, não partir para violência, não partir para agressão, isso aí eu sou totalmente contra, mas a partir do momento que o cara está ali, pagou o ingresso, ele tem o direito de se manifestar e acho que, infelizmente, faz parte da vida de todos nós que somos públicos e do jogador de futebol, e principalmente de um jogador de um time como o Flamengo, mais ainda, né? E aí a gente está falando de alguns jogadores que melhoraram e um deles é o Gerson. O novo Coringa do São Paulo. Impressionante, hein? A mágica aconteceu de repente, em 2 semanas. Você lembra como o Flamengo estava 2 semanas? Tinha perdido para o Maringá de 2-0, um fiasco. Não tinha um torcedor do Flamengo que não estivesse em pânico e revoltado. Exato. O Flamengo tinha perdido para o Maringá, o Flamengo tinha sido humilhado pelo Fluminense na final do Campeonato Carioca, o Flamengo tinha perdido para o Alcas, o Flamengo com uma sequência de vexames na temporada. Aí nós falávamos, o Flamengo está muito mal fisicamente, o Flamengo não se encontra, o Flamengo não está jogando bem, o Vitor Pereira não consegue encaixar o time e tal. De repente, em 2 semanas, Papa, a gente vê um time completamente diferente, um time intenso, com jogadores que não estavam jogando nada, jogando muito bem fisicamente, correndo os 90 minutos, um time que já tem um padrão tático, ou seja, 2 semanas depois, coisas do futebol, né? E eu fui um dos que, quando soube que o Jesus não vinha, fiquei revoltado e viúvo assumido, né, do Jorge Jesus, né, em momentos de tristeza e de revolta, a gente fica mais viúvo ainda. Mas quando o São Paulo chegou, eu falei, de noite, já mais com a cabeça melhor, eu falei, vamos apoiar. E o cara chegou com o pé na porta. A torcida do Flamengo, ela é viúva de Jesus e se justifica a viuvice porque o Jesus marcou época na história do clube. Mas eu queria propor uma discussão aqui para um amigo. Diga. Que é algo até que eu tenho pensado e analisado bastante. Eu acho que o Sampaoli, depois que o Jesus foi embora, é o melhor treinador que o Flamengo contratou. O Flamengo teve Domi, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Paulo Souza, Vitor Pereira e Dorival. Eu acho que o Sampaoli é um treinador de um nível superior a todos esses que eu citei e ele é, no mínimo, do mesmo patamar do Jorge Jesus. Porque se você pegar a carreira do Sampaoli, ela é mais expressiva do que a carreira do Jorge Jesus. Ele tem título de Copa América com o Chile, ele dirigiu seleção chilena em Copa do Mundo e seleção argentina em Copa do Mundo, ele ganhou Sul-Americana com a Laú, uma equipe no Chile que na época não era muito cotada, ele já trabalhou no Sevilha, na Espanha, ele trabalhou no Olympique de Marselha na França, que são 2 equipes importantes. Cara, aqui no Brasil, ele fez um ótimo trabalho no Santos, esteve no Atlético Mineiro. Ou seja, Santos que caçava o Flamengo. Exatamente, ele não foi campeão brasileiro porque cruzou com o Flamengo de Jorge Jesus, que era imparável. Mas assim, se você analisar, ele é um cara que tem um tamanho muito grande, é um treinador de ótimo nível, e o Flamengo está muito bem entregue. Agora, eu bato sempre numa tecla, né? Os jogadores têm que colaborar. Se os jogadores não colaborarem, pode trazer o Guardiola que a coisa não anda. E não estavam colaborando com o Vitor Pereira, né? Não havia, isso está muito claro, não havia nenhuma afinidade entre Vitor Pereira e o elenco do Flamengo, né? Ele não conseguiu fazer a coisa andar. O elenco do Flamengo realmente sentiu muito a saída do Dorival. O Dorival era muito querido pelos jogadores, o grupo não aceitou bem aquela saída
E o Vitor Pereira, que já chegou também muito conturbado no Flamengo, com aquela história da sogra, ele foi muito criticado, não conseguiu realizar o trabalho. E chega o Sampaoli, que é um cara muito respeitado, né? Um cara que tem nome, que tem currículo, aqui no futebol brasileiro principalmente, ele é muito respeitado. E eu acho que a tendência é que dê certo, né? O tempo vai dizer. A gente teve uma situação agora recente e a gente, durante o almoço, a gente está aqui no assador, inclusive matando saudade do Porcão Rio. Nossa, excelente. Eu já passei Réveillon aqui, rapaz. Coisa linda. Esse aqui é um... O Rio de Janeiro é lindo, tem lugares lindos e esse aqui talvez seja um dos lugares mais bonitos do Rio de Janeiro. Que visão maravilhosa. E aí a gente estava aqui conversando e falamos do Malvadão. Eu falei, o Malvadão, uma brincadeira que você faz também, não só o Malvadão, como também 63 quilos de alcatra limpinha. E aí vai ter gol do Flamengo esse ano, tem algum bordão já preparado? Porque tiveram algumas situações que aconteceram aí, né, que andaram falando. Já tem alguma coisa que você pode, de repente, brincar? Eu vou narrar no dia 24 de maio, Iublense e Flamengo no Paramount Plus, né? Como é que é? Iublense e Flamengo. Não é Nublense? Eu acho que é em Iu, né? Porque tem um tio ali em cima, né? Se fala Iublense. Eu acho que sim, vamos apurar isso, mas eu acho que é Iublense sim. Mas Nublense, Iublense, se for Iublense ou Nublense, tudo bem. Eu estarei na transmissão desse jogo no Paramount Plus. E é o seguinte, né, cara? Surgiu recentemente aí uma polêmica através da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, que fez críticas ao Flamengo, ao presidente Rodolfo Landim, e ela foi rebatida pelo jornalista Chico Lang. Então uma frase que é do tempo... Inclusive foi muito bem o Chico Lang, né? Pois é, ele foi firme. E uma frase que é da época da minha avó e da nossa época de infância, ela voltou à tona. O rei da cocada preta. E o Flamengo é o rei da cocada preta. Será, João? Né? Porque assim... Já pensou um tetracampeonato no Maracanã? E assim, por que o termo rei da cocada preta? O Flamengo está por cima. Porque o Flamengo é o time que tem mais torcida, muito mais torcida, é um time que gera muito mais audiência, engajamento, repercussão, bilheteria, atrai mais os patrocínios. Então, por tudo isso, é o rei da cocada preta. E o Arrascaeta, João? Um deboche. Não, é um deboche, lógico, mas o Flamengo teve essa vitória de 8-2 na Copa do Brasil, mas também para não pontuar a nossa entrevista numa data, a gente falar do Arrascaeta em si, porque no momento que a gente estava conversando aqui, fazendo essa resenha, o Arrasca ainda estava fora. Então muita gente pode assistir daqui a 1 ano, 2 anos essa nossa resenha. Sim. E tá aqui registrado, você falou que é possível uma final Fla-Flu e tal, mas o Arrascaeta, o Flamengo sente muito a falta do Arrascaeta ou você acha que o Flamengo hoje tem novos jogadores surgindo? A gente teve o Wesley aí, mas tem o Matheus Gonçalves. O que você pensa disso tudo, dessa reformulação? Se você acha que o Sampaoli vai utilizar a base, se você acha que o Flamengo hoje tem já uma como é que eu vou dizer, uma reposição até mesmo com o Gerson jogando mais avançado? Eu acho que o Flamengo tem reposição sim, e esse período sem o Arrascaeta tá mostrando isso, né? Eu acho que o Gerson está provando nessa fase Sampaoli que jogando mais adiantado, ele é uma excelente reposição para o Arrascaeta e que inclusive no futuro pode jogar ao lado do Arrascaeta. Então você acha que o Everton Ribeiro que sofre com a volta do Arrascaeta? É possível. Vai ter que melhorar o rendimento, porque a concorrência está grande. Acho, por exemplo, que o menino Matheus França, que vinha sendo muito aproveitado pelo Vitor Pereira, ele não está sendo aproveitado pelo Sampaoli, merecia mais oportunidades, é um jogador de muito talento, é também uma reposição. O próprio Everton Ribeiro, que é um jogador de inegável qualidade. Mas são reposições, porque o Arrascaeta, ele é fundamental no time do Flamengo. Desde janeiro de 2019, quando ele chegou ao time do Flamengo, na minha avaliação, ele é o principal jogador da equipe. Ele é o cara que faz a jogada fluir e consagrou a dupla Gabigol e Bruno Henrique. Você pode reparar que nos grandes Gabigol momentos... falou, né, que sente falta dele, volta logo. Aliás, foi esquisito isso aí. Você achou esquisito? Foi um recado pro Arrascaeta de carinho ou alfinetou? Eu achei porque ele disse o seguinte: só você que me enxerga. Eu achei estranho. Porque assim, o Pedro está sendo muito servido e está fazendo muito... Foi pro Ribeiro, então? Eu não sei, porque assim, dá a impressão que ele quis dizer o seguinte: pô, os caras não me acham para passar a bola para eu fazer gol.
só estão achando Pedro. Né? Pelo menos eu interpretei dessa maneira. Passam ciúmes. Exato. E o Arrascaeta, segundo o Gabigol, é o único que o enxerga, que o aciona, né? Então é meio esquisito isso aí. Uma declaração que mostra um incômodo do Gabriel. Mas esse incômodo é bom, não? É bom por um lado e ruim por outro, né? Porque... Desnecessário? Eu achei desnecessário e acho também o seguinte, ele pode estar incomodado pelo fato de não fazer gols, que é uma coisa que ele sempre fez muitos gols. Isso é bom. Ele está servindo muitos companheiros, que é um lado positivo também, porque ele mostra ser um jogador que tem outras características importantes, mas também demonstra que talvez o fato do Pedro estar atingindo um protagonismo, isso esteja incomodando um pouco o Gabriel, que sempre foi o grande protagonista dessa geração vitoriosa do Flamengo. Então é algo a se observar e que é natural no futebol, no mundo competitivo, e que o Sampaoli com certeza vai ter que administrar ali no dia a dia. Mas uma coisa é certa, tá claro que Gabigol e Pedro podem jogar juntos e a escalação com o Cebolinha pela esquerda indica... Pergunta isso, tá gostando do Cebolinha? Não. Acho que ele ainda não... Ele mesmo falou que não tá conseguindo gerar 10% do que ele pode. Exato. Eu acho que o Cebolinha, desde que foi pro Benfica, ele nunca mais foi aquele jogador do Grêmio, aquele jogador da seleção brasileira. Eu não sei o que acontece com ele, mas o Cebolinha é um cara que tem muito mais a dar e ainda não aconteceu no Flamengo. Perfeito, vamos pedir pra galera se inscrever no canal do João Guilherme, né? Essa parceria aí. Posso colocar lá no meu canal? Deve colocar. Canal Fala João Guilherme, que teve como um dos grandes incentivadores, Paparazzo Rubro-Negro, falou pra mim. Sucesso, vai chegar a 200 mil rápido. Amém, Papa, muito obrigado. O Papa falar pra mim, você que tem um canal no YouTube, vai lá, garoto, acredita no YouTube, tá dando certo. Muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo, se inscrevam lá, canal Fala João Guilherme, e embora ele já tenha milhões, eu vou pedir também, se inscreva e acompanhe o Paparazzo Rubro-Negro, grande Papa. Show de bola, olha, mais uma vez muito bom almoçar com você, que legal, cara. Trocar essa ideia, bater essa resenha. Obrigado. E aqui agora um momento mais quente, vamos dizer assim, porque se a matéria era fria, vamos transformar agora um pouquinho mais quente. Sim. Perguntar pra você de Flamengo e Botafogo, a tua expectativa pra gente fechar aqui, né? Flamengo e Botafogo no domingo. Esse clássico aí, o Botafogo que vem se reestruturando, muito bom. Né? Tem alguns jogadores ali que vem despontando, e o Flamengo também que vem agora nessa reestruturação com o Sampaoli. Muito bom, jogão, porque aliás o futebol carioca começa muito bem o Campeonato Brasileiro, né? Isso é bom, né? É bom demais, há muito tempo a gente não via isso. Botafogo e Fluminense estão lá na liderança, o Vasco vem de um início muito bom e o Flamengo está se recuperando. Eu acho que esse Flamengo e Botafogo domingo no Maracanã será um jogaço, porque o Flamengo do Sampaoli já dá sinais de que vai atingir um ótimo nível e o Botafogo se encontrou depois de muito tempo com o Luiz Castro. Está 9 jogos sem perder. Então é um jogo muito grande, um jogo de enorme rivalidade, que o time do Flamengo é melhor, mas o Botafogo se encontra muito bem, então tudo pode acontecer. Eu acho que não tem favorito para esse clássico não, vai ser espetacular Flamengo e Botafogo domingo. Concordo. Eu estava com uma pergunta aqui que eu esqueci de te fazer, porque eu hoje penso que o Flamengo precisa muito de pelo menos um primeiro volante. O lateral direito a gente encontrou e talvez um esquerdo, porque o Felipe Luiz... hoje eu acho que a nossa necessidade é maior de um lateral esquerdo, pelas constantes lesões do Felipe Luiz. Sim. Um lateral esquerdo e um primeiro volante. Eu não sei se você concorda comigo. Concordo, e acho que o primeiro volante talvez esteja dentro de casa e possa ser um novo João Gomes. Igor Jesus. O João Gomes, ele foi lançado pelo Domi. O Domi lançou o João Gomes. O Rogério Ceni deu sequência ao João Gomes. O Renato Gaúcho não utilizou o João Gomes. E o Paulo Souza foi o cara que fez o João Gomes se firmar de vez. A partir dali ele explodiu. O Igor Jesus me lembra muito aquele João Gomes da época do início dele com o Domi. É uma característica muito parecida ali do Igor Jesus com o João Gomes. Eu acho que ele merece mais oportunidade. Quando ele esteve em campo, ele foi muito bem. Esse jogador pode ser uma solução caseira para o problema do Flamengo. Olha aí, Então, João Guilherme, também, assim como eu tenho falado muito aí no Igor Jesus, acredita no potencial que a solução pode ser caseira para o volante. Talvez o Flamengo precise contratar um lateral esquerdo, né? Cedeu lá praticamente baratinho o Ramon, né? Não, o lateral direito chegou o Wesley, tem o Varela que, infelizmente, o Flamengo soltou uma nota aí, né, que tá com problema. E o Mateuzinho se recuperando de uma fratura, né? Então, talvez...
O Sampaoli já colocou o Fabrício Bruno um pouco mais ali pelo lado direito, talvez para já testar alguma opção, mas eu acho que o Wesley ele está se firmando, mas é uma posição carente do time do Flamengo. Precisa trazer pelo menos alguém ali para disputar a posição com o Wesley. Né? Fala-se no Gilberto, né? Bom jogador. Bom jogador. E Ian Couto, né? Ian Couto também. Ian Couto. E na esquerda a gente precisa ver algum nome aí. E volante eu concordo, Igor Jesus. Agradecer, obrigado, João Guilherme. Obrigado pelo carinho, parabéns pelo sucesso, pelo trabalho que você faz há tanto tempo, Papa, desbravando aí o YouTube, você é uma referência. E muito obrigado por mais uma vez me convidar para estar com você aqui nesse lugar. Olha o deboche, o Rio de Janeiro, olha lá. O nosso almoço, Eita. nosso almoço foi brincadeira. Que é isso, hein? Tamo junto. Tamo junto. Abraço, galera.